O Trilhas da Democracia de hoje inicia uma série especial de 4 entrevistas intitulada Crítica ao Punitivismo e Abolicionismo Penal. A primeira entrevistada é, com muito prazer, a socióloga e professora de Criminologia da Faculdade de Direito da UERJ, Vera Malaguti Batista. Professora Vera, é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. Prazer é todo meu, Marco. É um prazer estar aqui. Uma honra. Vera, quando Foucault publicou Vigiar e Punir, lá em 1975, as taxas de encarceramento na Europa, nos Estados Unidos, se encontravam estabilizadas e até com uma tendência de declínio. O que fez com que, a partir de então, o encarceramento se tornasse, de maneira acelerada, um fenômeno de massa? O que fez com que nós entrássemos numa era de encarceramento de massa? Por favor, Vera. Olha, foi uma crise do capitalismo, né? A crise de 73, que foi aquela crise do petróleo, que inaugurou, a partir dessa crise, inaugurou essa fase que nós chamamos de neoliberalismo. O livro do Foucault ele é muito calcado em cima do livro do Rush, que é um livro que foi escrito em 1938, mas que só foi traduzido nos anos 60, depois de 68, por aí. Então, o Foucault é um leitor desse livro, e esse livro do Rush, ele demonstra como a prisão ela não é ontológica, né? Ela não faz parte da natureza, e ela se relaciona diretamente com a gestão da mão de obra no capitalismo, no processo de acumulação de capital. Então, nos anos 70, a gente teve uma grande crise que fez com que, por exemplo, nos Estados Unidos você tivesse Ronald Reagan, a partir dos anos 80, né? Margaret Thatcher na Inglaterra, e essa ideologia do capitalismo, essa ideologia conservadora, começa a apostar, por exemplo, na guerra às drogas, né? Naquilo que Loic Wacquant chama de criminalização da pobreza, de gestão criminalizante da miséria. Então, nos Estados Unidos, esse processo começa nos anos 80, mas aqui no Brasil ele começa nos anos 90, com a entrada do neoliberalismo, que começa ali no Collor, mas que se solidifica mesmo no governo do Fernando Henrique Cardoso. É preciso fazer um registro, Vera, que a publicação no Brasil da obra do Rush, do Kishmaier, que você acaba de fazer referência, como inúmeras outras obras do campo da criminologia crítica, que nos ajudam a entender como é que se deu esse processo, foi fruto exatamente do Instituto Carioca de Criminologia, que tem à frente você e o professor Nilo Batista. A gente não pode nunca esquecer ali uma espécie de biblioteca de quem tem o interesse de adentrar o campo da criminologia crítica, o horizonte de uma análise crítica sobre a prisão, entre outros tantos temas. Mas, Vera, como é que se constitui, né, esse senso comum punitivista? Como é que, na história do século XX, a punição passa a pautar o discurso de um conjunto de tendências políticas as mais variadas possíveis e não apenas da extrema-direita? Eu acho que nós temos, primeiro, umas âncoras históricas grandes, né, no processo inquisitorial, na Inquisição, na maneira, como diz a professora Gislene Neder, não apenas de pensar a questão criminal, mas de sentir a questão criminal. Então, em momentos da história, né, por exemplo, a primeira prisão brasileira era uma prisão de escravos, né? Então, essa fúria punitiva sempre se acirrou historicamente em momentos de tensão social, né? O Nilo Batista que diz que os penalistas têm uma antena, um radar muito sensível para a conflitividade social, que é quando existe uma demanda
maior por pena. Então, a gente tem esse coração inquisitorial, nossas matrizes ibéricas, né? Eu tenho um artigo sobre isso que chama Positivismo como Cultura, que eu trabalho isso, as nossas matrizes ibéricas na maneira de sentir e pensar a questão criminal. Mas, para falar contemporaneamente, eu acho que a crise do capitalismo, né, na América Latina, aquilo que foram consideradas as décadas perdidas, a década de 80 e 90, que gerou muito desemprego, ao mesmo tempo que houve um desmantelamento das políticas sociais, um desmantelamento do Estado social, e a concentração dos investimentos começa aí, nesse momento, no Estado penal. Isso acontece no Brasil, né, a partir também da política criminal de drogas, mas ela começa também pela ação da mídia, né? Nos anos 80 e nos anos 90, nós tínhamos uma mídia monopolizada. Agora a gente tem mais ou menos a ilusão de que não é monopolizada pelas redes sociais, que a gente sabe também que existe uma hegemonia, né? Um toque conservador, um controle disso que está muito além de uma visão democrática da comunicação social. Mas nos anos 80 e 90 foi inculcado, principalmente através da guerra contra as drogas, né? Eu escrevo sobre isso, tem meu livro sobre drogas, que é o Difíceis Ganhos Fáceis, onde eu mostro como é construída a imagem do novo inimigo número 1 da segurança nacional no Brasil. Pensa que a gente estava na transição da democracia, da ditadura para a democracia. E a Rosa Del Olmo, que é a maior criminóloga latino-americana, venezuelana, ela tem um artigo dela que chama Geopolítica das Drogas, onde ela mostra como, na saída das ditaduras do Cone Sul, os Estados Unidos impingiu ao continente uma guerra às drogas que foi fazendo exatamente esse deslizamento do inimigo interno, do terrorista guerrilheiro, para o medo do crime e a figura do traficante, que se personificava num menino pobre preto das favelas, que, no fundo, na nossa memória coletiva escravista, né, vamos dizer, histórica, esse inimigo já estava lá, sejam como os capoeiras, sejam como os quilombolas, sejam como os sambistas, né? Então, existe um fio da história, né, que emerge, né, esse medo que o morro vai descer. Então, em momentos de crise, o medo, vamos dizer, os medos burgueses são acirrados e são, vamos dizer, condensados e dirigidos às populações pobres e periféricas. E, Vera, esse é um ponto de contato entre a história estadunidense e a história brasileira, né? Quer dizer, eu acho que o Vacan aponta muito bem que, depois da conquista, da luta pelos direitos civis dos afro-americanos, dos afrodescendentes nos Estados Unidos, que exatamente segue a invenção, a criação histórica da guerra às drogas, que leva ao encarceramento em massa da população negra nos Estados Unidos, né? Então, eu queria te pedir que você fizesse essa relação, né, existente entre o nascimento, a criação da guerra às drogas nos Estados Unidos e a sua recepção no Brasil pós-Constituição de 1988, exatamente nesse contexto dos anos 80. Né? Os Estados Unidos, como o Brasil, tem a perspectiva escravista, né, do escravismo lá. Então, nos Estados Unidos, a guerra às drogas, tem até um livro maravilhoso da Michelle Alexander, né, que compara a guerra às drogas com o regime segregacionista do Jim Crow nos Estados Unidos. Ela até mostra que a guerra às drogas foi mais profunda nessa segregação, no sentido de manter... Mas o próprio movimento negro nos Estados Unidos, hoje existe até uma autocrítica com relação a isso, demorou para se dar conta, né, de que a guerra às drogas, na verdade, ela era localizada na ponta do tráfico, na ponta pobre. E no Brasil, a mesma coisa. Como eu falei, nas décadas de 80 e 90, consideradas as décadas perdidas, você tem nas favelas e nas periferias do Brasil como um todo, um colapso de vínculos empregatícios, de emprego, de políticas públicas sociais e tal. Então,
o mercado do proibicionismo, o mercado das drogas ilícitas, ele recruta entre os mais pobres, lógico, os meninos de classe média, eles não precisam disso para a sobrevivência, né? Tanto que eu trabalho no texto que eu escrevi nos anos 90, que foi a minha dissertação de mestrado, como esse recrutamento é completamente seletivo, né? Como a ponta pobre, né? E eu me lembro que naqueles anos 90, no começo do ano 2000, todo o problema, olha, e continua, a discussão do Supremo hoje ainda é diferenciar o tráfico do consumo, como se isso fosse possível. Como pode haver consumo se não houver tráfico, né? Então, essa questão, essa coisa esquizofrênica vamos dizer, de localizar nas favelas e no tráfico, que foi bastante disseminada pela grande mídia, né? Tem livros de comunicação, como o do Kleber Mendonça, que vai trabalhar o papel de um programa como Linha Direta. Ele tem agora um outro livro agora que mostra as edições do RJTV na implantação das UPPs. Então, tudo isso nos evocou aquilo que está lá no fundo da nossa memória coletiva, que é trabalhar, né, os afrodescendentes, os descendentes do escravismo, como inimigos ou como perigo. Tanto que o positivismo, na virada do século XIX para o século XX, quando o escravismo tinha sido encerrado na mais longa abolição do planeta, né, o perigosismo era uma construção do positivismo no sentido de criminalizar aquelas populações que nunca foram incorporadas verdadeiramente, como a gente vê no Brasil até os dias de hoje. Quando você pega não só os dados, quem mais morre, né, quem é mais preso, mas também os piores salários, né, os menos atendidos na saúde, essa população afrodescendente e também na região norte, os descendentes dos povos originários. Vera, eu acho que tem 2 anos que eu te entrevistei por Trilhas da Democracia e lembro-me que, num determinado momento da entrevista, você falava da lei de drogas que está em vigor hoje e que você participou de um diálogo, vários diálogos, e você disse que teve algumas conversas, alguns diálogos com parlamentares de esquerda e que você disse isso não vai acabar bem. Essa lei apoiada por esses setores não vai acabar bem. Eu me recordo bem disso. A minha pergunta agora, a decisão que parece apontar, né, no STF vai acabar bem? Você acha que ela é suficientemente capaz de reverter essa tendência de aprisionamento da juventude negra no Brasil? Acho que de jeito nenhum, porque ela vai incidir no mesmo erro da lei de 2006, que é tentar fazer uma descriminalização. E olha que isso já é difícil para caramba, porque o conservadorismo é muito forte no Brasil, né? Porque a grande questão é se você vai fazer o controle pela legalidade ou pela ilegalidade. Quando você coloca o proibicionismo, você não tem controle nenhum das substâncias. E acho que essa discussão no Supremo é uma discussão que não vai entrar no cerne do problema. Até, primeiro, nós estamos muito atrasados, e 20 anos atrasados nessa discussão, ou 30, né, estamos muito atrasados com relação a isso. Você vê, o próprio Estados Unidos já tem hoje, né, a descriminalização, inclusive para o uso recreativo, muito forte. Mas a economia que foi se gerando, essa economia popular dessas estratégias de sobrevivência, não vai ser afetada. E quando você continua dizendo, vamos diferenciar o que é tráfico, você vai continuar incidindo aonde a política criminal de drogas mais sangra, que é exatamente na periferia, na parte pobre, onde a venda de drogas e outras atividades ilícitas faz parte de uma economia que cresceu muito no Brasil nos últimos tempos, né? A mesma coisa das milícias, são economias populares que nós desenvolvemos um discurso criminal e moral com relação a elas. Então, essa discussão, para mim, no Supremo, é uma discussão que não vai dar em nada, não vai mexer no cerne do problema. E, para além disso, Vera, permanece
como tarefa do policial, né, do policial militar, do policial civil, mas principalmente da polícia militar, o ato de ser a testemunha, ao mesmo tempo aquele que faz a apreensão, né, que indica qual o tipo penal, dizendo qual a carga que está sendo que está acompanhando a pessoa que foi apreendida, né? Então, na verdade, continua para além disso, não existe a permanência do papel do policial militar no ato de apreensão, né? Com certeza. E o que aconteceu com as nossas polícias ao longo desses anos de guerra contra as drogas é que elas foram todas capturadas pelo paradigma bélico. Então, e não só os policiais, o Ministério Público, o Judiciário. Hoje, os juízes são combatentes contra o crime, contra o mal, e não supervisores da Constituição, né, da legalidade das apreensões. Tanto nós estamos fazendo amanhã na UERJ um seminário sobre audiências de custódia, que era uma medida bastante interessante, mas como elas são capturadas por essa mentalidade que se expandiu não só das polícias, mas nas polícias barbaramente. Você pega no Rio de Janeiro a polícia militar, mas você pega o Choque, o BOPE, e as tropas como combatentes, né, na guerra contra as drogas, mas você pega a polícia civil, né, com CORE, por exemplo, que é uma máquina de guerra. Você vê como é que, no último governo, até a Polícia Rodoviária Federal. Então, enquanto droga for um caso de polícia, enquanto algumas substâncias, né, porque droga vai na farmácia ali e ela está regulada pelas receitas médicas e tal, você tem uma maneira de regular pela legalidade. Mas virou um discurso moral, né? E lógico que a direita conservadora, fascista, se apropriou disso, mas a esquerda também nunca entendeu isso, sempre trabalhou, de uma certa forma, as economias populares dentro de um equívoco que vem de lá de longe, que é o equívoco do lumpen, né? De não considerar os trabalhadores não organizados como classe trabalhadora, né? Então, quando a gente pega toda a teoria marxista e você traduz ela a ferro e fogo para a realidade brasileira, né? Marx não teve, é um homem do seu tempo, um maravilhoso filósofo, né? Que trabalhou a mais profunda crítica ao processo de acumulação de capital, mas a constituição do mercado de trabalho no Brasil é completamente diferente no tempo e das condições da Europa que Marx estava trabalhando. Então, a brasileirar isso antropofagicamente, quer dizer, digerir as teorias que vêm do norte para nós, inclusive o marxismo, no sentido de compreender o que é o capitalismo na periferia, né? Como é que o processo de acumulação de capital se dá, como é que se constitui a força de trabalho, né? E isso é um desafio para nós nos dias de hoje, quando você tem a uberização da mão de obra. Então, o problema está aqui, mas a esquerda também, eu acho que também trabalha o crime, porque, como você citou, existe uma larguíssima bibliografia marxista, crítica da questão criminal, que a esquerda não leu. Ela vai um pouco pelo... A maioria da esquerda quer dizer, tem um setor da esquerda bastante consciente disso, bastante ativo nisso, distribuído entre os partidos de esquerda, existe uma resistência, mas, de uma certa forma, ignora solenemente as teorias e trabalha a questão criminal como a direita, com o discurso moral, com o olhar, né, sobre o lumpen, sobre a classe trabalhadora que ainda não é organizada, como os motoboys, os entregadores, os operadores de telemarketing. Você tem uma nova constituição da mão de obra, que era o que a esquerda deveria estar tentando compreender, sem também largando para trás a maneira de pensar isso dos anos 70, porque tudo mudou do neoliberalismo para cá e estamos em mutação permanente. Eu acho que falta, assim, uma rapidez, uma liberdade de pensamento, aquilo que se chamava de imaginação sociológica,
uma imaginação criminológica para dar conta desses fenômenos. Vera, pelo que eu estou entendendo, você chama atenção para o fato de que, na verdade, essa economia popular ela tem raízes históricas muito anteriores à própria crise do capital dos anos 70. Claro. E que, na verdade, ela vai se acentuando à medida que os rebatimentos dessa crise vão se concretizando. Né? Ou seja, sobre essa economia popular é que acontece o impacto do processo de uberização, a reestruturação produtiva e assim por diante. Exato, exatamente isso. E você tem isso, né, ao longo, né, quando você pega, por exemplo, eu acho que o século XIX é um século muito interessante, que uma cidade como Rio de Janeiro, Recife, Salvador, as cidades negras, o medo do levante popular fazia com que as forças de lei e ordem perseguissem as economias populares. Né? Também eu trabalho no meu livro sobre o medo, a perseguição às mulheres que vendiam angu, os trabalhadores de rua, né? Todas essas estratégias de sobrevivência, né, que constituem o mercado de trabalho brasileiro, né, principalmente do século XIX para cá, né, na Constituição, porque é na virada do XIX para o XX que o capitalismo, o liberalismo, ao longo do século XIX, ele é implantado no Brasil, mas a partir da virada do XIX para o XX, que você tem a Constituição do Mercado de Trabalho, tem um livro maravilhoso da Gislene Neder, que se chama Discurso Jurídico e Ordem Burguesa no Brasil, onde ela vai trabalhar exatamente como o discurso jurídico se adapta a essa constituição de um mercado de trabalho que vai o tempo todo excluir, né, as massas negras, no caso de uma cidade negra como o Rio de Janeiro, através da criminalização também das economias populares. Vera, você falando desse discurso da lei, da ordem, né, que impactou, né, diretamente essa economia popular, essas economias populares, vamos usar no plural, ela também marca a realidade dos Estados Unidos, né? O discurso da lei e da ordem é muito forte lá. E eu me lembrei aqui, não poderia deixar de ser a introdução dessa retórica da lei e da ordem, né? No Rio de Janeiro, só para pegar o exemplo do Rio de Janeiro, durante a campanha e a eleição e governo de César Maia, né? Quando César Maia já estava bem distante do PDT. Essa política da lei e da ordem, ela se entrou em contato, né, se alimentou e retroalimentou o discurso punitivista no Brasil? Com certeza, com certeza. Eu acho que o grande paradigma disso foi o Tolerância Zero em Nova York, que era vendido aqui. O Giuliani, que hoje é um personagem completamente desmoralizado, veio ao Brasil, o comandante da polícia dele, que era o Breton, veio ao Brasil também explicar, e aqui tinha inúmeras cópias daquele projeto. Eu me lembro, a gente tinha uma revista, a gente publicou durante 20 anos uma revista chamada Discursos Sediciosos, e tem vários artigos, e também tinha uma coisa que a gente chamava de florilégio, que era quando a gente pegava assim, pérolas que os governantes falavam, e aí era uma imitação do projeto Tolerância Zero, que caiu em Nova York há muitos anos, exatamente pelas consequências racistas, né, que ele tem. Hoje, o Tolerância Zero é completamente descartado em Nova York, onde ele nasceu, exatamente por ser um projeto seletivo, dirigido às populações pobres na rua, que tentavam lavar carro, né, manifestações culturais de rua. Era, na verdade, um projeto contra Nova York negra e latina. Né? Então, isso entra no Brasil e é importado, e aí os meios de comunicação fazem com que isso circule, e lá no fundo da nossa memória escravista, o corpo, como dizia a grande professora Ana Luísa Flausina, né? O corpo negro estendido no chão é algo que está lá na nossa memória fotográfica como uma solução. Né? Então, você vê aqui no Rio de Janeiro, na Bahia,
em São Paulo, você tem chacinas terríveis e existe uma completa naturalização disso. Ah, não, era traficante. O máximo que acontece é dizer, não, mas 2 inocentes morreram. Mas ninguém questiona, né, que uma política de confronto mate nas favelas, né, um número de gente. A última grande chacina no Rio, que o grande jurista argentino Zaffaroni, ele fala que a gente tem também os massacres a conta-gotas. 3 aqui, 4 no outro dia, 5 aqui. Mas no Jacarezinho, que foram 27, era no dia seguinte todo mundo sai, vai trabalhar. Menos, lógico, a população pobre que mora nesses lugares, que está com uma vida completamente violentada. A gente viu aqui essa semana no Rio de Janeiro várias intervenções por conta de uma matéria que saiu no Fantástico, que era uma bobagem, mas que aquilo foi, tá vendo, eles foram fazendo treinamento de guerrilha. Esse é um discurso que vem e volta e que vai... Quando você faz uma guerra, você, na verdade, também arma os dois lados, né? Quando você escala uma guerra, você está escalando dos dois lados. A indústria de armas, ela vende para qualquer lado. Então, a única saída que a gente teria, eu vejo o presidente Lula tão empenhado, muito bem empenhado, aliás, a sua política externa, eu acho que é maravilhosa, eu concordo completamente com ela, eu acho que tem uma grande figura por trás disso, que é o Celso Amorim, né? E o tempo todo ele está falando com relação à Ucrânia, com relação a Israel e Palestina. A paz exige que você negocie, não que você pacifique no sentido do século XIX, que era matar quase 50% dos cabanos no estado do Grão-Pará, massacrar os quilombolas no Brasil de uma forma geral, né? Então, para nós, ainda a pacificação na nossa memória e com esse combate às drogas, combate à corrupção, esse paradigma bélico do combate, ele faz com que isso vá se escalando indefinidamente. Vai ter um único jeito de você parar isso, né? Alguns países tentaram isso. Interessante, por exemplo, um pouquinho o caso do México. O México, o presidente Obrador está tentando fazer isso de uma outra forma, né? Tirando as Forças Armadas. Mas você vê, de novo, no Brasil, você vê o Ministério da Justiça oferecendo tropas. E não, eu me lembro, olha, logo que começou o governo Lula, teve uma rebelião no Rio Grande do Norte, que tem uma governadora do PT por qual eu tenho a maior simpatia. Mas o discurso... E tinha havido uma execução que era causadora não só da rebelião no presídio, mas também de todos os motins e rebeliões que tiveram na cidade. E em nenhum momento isso era dito, olha, aconteceu uma execução. Para você saber que aquilo era uma explosão a partir de uma execução sumária, era muito difícil. Então, você fica no plano do combate. Ah, são terroristas, são... Olha, é a mesma lógica da faixa de Gaza. Eu fico impressionada, porque, inclusive, as nossas políticas de segurança pública, elas reverberam e são assessoradas pelo Mossad, por essa política estadunidense e israelense de ocupação de territórios que está dando no que dá na faixa de Gaza, em Israel, e está dando no que dá aqui também. Eu li hoje, o mesmo paradigma. Desculpa interromper, eu li hoje um artigo que procura fazer uma analogia entre a relação existente entre Hamas e palestinos da faixa de Gaza e a repressão bárbara das Forças Armadas de Israel, com a relação existente entre traficantes, organizações criminosas, Comando Vermelho, e a população desses territórios existentes, né? Quer dizer, a confusão existente entre Hamas e povo palestino, a confusão existente entre Comando Vermelho e populações que habitam as periferias, as favelas do Rio de Janeiro e outras grandes capitais também. Perfeito, eu não li esse artigo, mas eu até tinha pensado em escrever sobre isso. Depois, se você puder, me manda, porque eu acho que tem tudo a ver. É o mesmo paradigma, é o paradigma para você ver. Olha, a Polícia Civil
não é uma polícia de combate, ela é uma polícia investigativa, ela é de outra... Né? Antigamente, o delegado da Polícia Civil estava de terno e gravata, respondendo. Hoje ele está de colete, ele está respondendo. O CORE do Rio de Janeiro teve treinamento dos SEALs, que é aquele corpo dos marines americanos, que foi o que matou Bin Laden, por exemplo. Então, enquanto a gente estiver nesse paradigma de guerra, e é uma guerra contra as populações, que cada vez que tem uma operação de guerra numa favela, ela sempre parece assim maldade pura. Começa às 6 horas da manhã, que é a hora que as crianças estão indo para a escola, que é a hora que os trabalhadores estão indo trabalhar. Então, é a punição geográfica. Punição não, massacre geográfico, né, que as pessoas estão vivendo, e os danos colaterais. Né? E eu não quero me fixar nos danos colaterais, que eu acho isso super perverso, porque uma operação que mata 26 pessoas e não tem nenhum policial ferido, como a de Guarujá, ou então as operações de vingança. Bom, um policial foi morto, um policial federal, tadinho, um jovem policial federal foi morto em Salvador. A polícia sai matando nas áreas faveladas quem é e quem não é. Né? E se a gente começar a dizer, não, mas morreram inocentes, não tem pena de morte no Brasil, graças a Deus, espero que esse debate não entre, mas ela é mais corriqueira. O Brasil são as polícias que mais matam no mundo. Antes era do Rio de Janeiro, você vê, e agora a polícia da Bahia, que é um governo petista há mais de 12 anos, está na vanguarda da letalidade policial. Te satisfaz esse discurso do ministro da Justiça, Flávio Dino, de que desempenhou um papel fundamental no crescimento da violência, os 4 anos de liberação das armas? Olha, eu acho que é um processo contínuo. Certamente o governo passado fez danos em muitas coisas, mas a situação já era assim antes do governo passado. Eu acho que o governo passado é uma consequência desse discurso e não uma causa. Eu acho que o Foucault usa uma expressão que é estado de polícia. Né? Esse estado policial que foi se construindo no Brasil democrático produziu produziu essa força política. Você vê que a base do Bolsonaro não são só as Forças Armadas, é muito mais uma base das forças policiais que agora têm um sentido político, que se politizaram no discurso da guerra. Então, é lógico que esse período foi um período onde tudo isso piorou, mas não é muito diferente com relação ao discurso da guerra contra o tráfico, da guerra. Não, infelizmente, eu não vejo muita diferença. Ainda tem uma coisa que é um enigma para nós todos, né? É que o número de homicídios caiu durante o governo anterior, né? Mas não a letalidade policial. Mas, veja, a letalidade policial aconteceu em governos estaduais do PT, inclusive. Então, eu acho que dar uma causalidade a isso, eu acho que eu não entraria nessa. Vera, você falou de naturalização das operações policiais, dessa prática genocida contra jovens negros favelados. Eu queria te ouvir um pouco sobre o processo de naturalização da prisão. O processo de naturalização desse salto ocorrido no Brasil entre 2020 e 2022, nessa passagem de 230 mil encarcerados para uma população de 830 mil encarcerados. Como se deu, no intervalo de 20 anos, uma explosão tamanha e como esse processo acabou sendo naturalizado, né, a ponto de ninguém mais questionar, salvo determinados setores bastante críticos, ninguém mais questionar a própria existência da prisão e da prisão como existe hoje no Brasil. Como eu te disse, eu acho que a gente tem âncoras históricas, matrizes, ibéricas inquisitoriais na pena. Né? Eu acho que a prisão é a pena de privação de liberdade. Né?
Mas eu me lembro que nos anos 70, nos anos 80, a gente era muito mais crítico com relação a isso, mas eu acho que foi se construindo um uníssono da grande mídia e que a esquerda também, que a gente chama de esquerda punitiva, também de que as coisas vão ser magicamente resolvidas através da pena, através da prisão, né? Da pena de prisão e de outras penas, como se a pena fosse o grande catalisador da resolução de conflitos brasileiros. E muita gente acredita isso, tanto que o grande esforço agora é vamos criminalizar os nossos inimigos. Você vê as decisões do Supremo com relação a 8 de janeiro, né? Penas, assim, já existe até um debate sobre isso, até nos jornais conservadores, sobre o agravamento, né? Penas de 17 anos, usando, por exemplo, como argumento a multidão, os crimes de multidão, que é um argumento completamente positivista. Então, acho que isso está tão enfronhado, né? O Supremo padece muito da falta de um penalista, né? Não existe nenhum ministro do Supremo tem formação criminal, né? Então, eu acho que faz falta, lógico, desde que seja do ponto de vista crítico, um olhar com relação a isso que fizesse a gente sair, porque a pena virar fulano de tal fez isso, então vai para a prisão e tal. E as pessoas desconhecem a prisão como ela é, né? Qual esperança que, se uma pessoa tiver uma mínima conhecimento do que é passar um dia numa prisão, eu inclusive tenho um projeto de extensão, coordeno um projeto de extensão na UERJ, que se chama Diálogos com Cárcere, onde a gente leva nossos alunos. Fizemos um contato maravilhoso com a escola de Bangu, que é uma escola para encarcerados, e aí os nossos alunos vão conhecer, porque senão você vai formar juízes, promotores que botam penas duríssimas, mas não conhecem como é que a execução é feita, né? Então, acreditam naqueles mitos ressocializadores. Quem que conhece a questão criminal no Brasil vai acreditar que a prisão é capaz de transformar ou resolver algum problema brasileiro, seja ele qual for, né? Então, eu acho que isso foi muito difundido. Eu tenho me interessado muito, Marco, na saída da democracia para, né, por exemplo, ali em torno da Constituinte. O tráfico de drogas, por exemplo, entra como crime hediondo. Então, nós fizemos algumas concessões que hoje, né, eu tenho alguns alunos de pós-graduação que estão estudando esse período, estudando os discursos parlamentares sobre drogas, né, os discursos com relação à segurança pública. Então, isso se expandiu na democracia de uma forma muito maligna, muito perversa, né? Vou ter que falar uma coisa terrível, né? A gente prende mais e a nossa polícia mata mais do que no tempo da ditadura. Então, isso se banalizou, se naturalizou através também de um massacre midiático e de uma fé que é ancorada na Inquisição de que, punindo, fazendo a pessoa sofrer muito, você vai purgar os nossos problemas. E nós estamos nesse embaraço até hoje. E eu acho que o que falta um pouquinho, eu como velha brisolista, é a coragem de enfrentar esse discurso, mesmo que você perca eleições, mas você não perder as bandeiras do que seria um projeto de esquerda para, por exemplo, a área de resolução de conflitos, né? Então, por exemplo, hoje em dia eu já questiono o sentido do conceito de segurança pública. Eu acho que a gente está vivendo um tempo... cada dia morre uma pessoa depois de uma chuva. Então, eu acho que se a gente conseguisse... eu acho que, sim, é muito solitário pensar isso nos tempos que a gente vive, né? Então, eu acho que a gente tem que escrever para o futuro, né? Porque vai haver um momento em que isso vai romper. Então, eu acho, por exemplo, o conceito de defesa civil, né? Policizar menos a justiça, as polícias. Desculpa te interromper, mas acompanhando esse teu raciocínio, antes de acompanhar esse teu raciocínio sobre o futuro, no Recife já escureceu, mas no Rio de Janeiro está escurecendo agora, e a tela está ficando, você está ficando
Já acendeu uma luz. Eu ia te pedir para acender uma luz. Fez-se a luz. Fez-se a luz. Então, Vera, dando continuidade, você dizia que questiona o próprio conceito de segurança pública e vê com muita simpatia a ideia de defesa civil. Era isso? Eu acho que cada vez, se a gente fosse fazer uma grande transformação nessa área, porque que tudo que é reforma da polícia, reforma da prisão, tudo isso foi feito nos anos 90 e está aí, é um fracasso completo. Né? Então, eu acho que a gente tinha que fazer um giro copernicaniano para olhar um giro radical, ter coragem de discutir algumas coisas. Mas aí vem os limites que eu digo de coragem política, de bravura política, que eu acho que o Brizola tinha. Ele não se importava. Eu me lembro que uma vez alguém perguntou para o Brizola, mas o senhor vai dizer isso agora? E ele disse, se eu não disser, é melhor fechar o partido, porque é para dizer. Lembra do Brizola, por exemplo, contra o Plano Cruzado, que tinha todos os fiscais do Sarney, aquilo tudo, e ele era contra, todo mundo dizia, governador, que loucura, ele dizia, não. Então, eu acho que falta essa coragem. Né? Todo mundo sabe que é um campo fechado, é um campo policialesco, que o Ministério Público e o Judiciário se politizaram também, viraram combatentes, são indiferentes às dores dessas populações, na sua maioria, claro que tem exceções maravilhosas, né? Mas eu acho que tudo isso deveria ser... Eu sou a favor de uma mudança radical. E o que a gente precisa é de espaço para discutir isso. E quando você está no governo, você tem espaço para discutir isso. Você tem o horário de televisão, você tem canais de televisão, você tem canais de rádio, você tem estações de rádio, é a hora da gente apontar. Agora, se a gente vai ficar só... usar a expressão que todo mundo usa, seguidamente enxugando o gelo, embrutecendo e brutalizando os homens que trabalham nas funções policiais, né? Porque isso também não é mole o que acontece com o homem policial, né? A tarefa dele, um homem que entra numa favela, mata 10 e tal, ele não sai igual, ele não vai para casa jantar com a família dele e está tudo normal, está tudo legal. E, ao mesmo tempo, a gente tem cada vez mais contingentes enormes, né, de policiais, vigilantes, bombeiros, polícia penal. Você vê, os guardas penitenciários hoje são chamados de polícia penal. Então, isso constitui, na nossa mão de obra, também um recrutamento enorme nas classes populares. Então, teria que ter sobre isso também um olhar generoso. Não odeio polícia, eu estou falando da polícia como sistema, mas a gente teria que ter uma outra missão para esse homem policial. Como é que a gente poderia desarmar esse espírito de ocupação, de guerra que foi, né, inculcado, né, e treinado nesses milhares e milhares de homens e mulheres que hoje servem à segurança pública no Brasil? Vera, eu gostaria de retomar um ponto da tua fala, quando você chama atenção para o fato da existência de uma esquerda punitiva que não é de hoje. Né? Uhum. Mas esse processo, com a vitória do presidente Lula, na esteira dos acontecimentos do 8 de janeiro, toda esse desenvolvimento dessa tentativa de criminalização do bolsonarismo, né? Uhum. Como se a forma de combater a extrema-direita no país se desse através de processos de criminalização. Eu gostaria que você tratasse um pouco, aprofundasse essa discussão, como é possível, na verdade, fazer o bom combate contra a extrema-direita por outros caminhos que não fossem esses da criminalização. Enquanto você responde, eu vou sair, porque eu fiquei rosa aqui, de repente, eu saio e retorno enquanto você responde. Tá. Por favor, Vera. Tá. A minha resposta é bem rápida. A questão é o seguinte: o teste das nossas ideias, da validade das nossas ideias, é se ela vale para os nossos adversários ou para os nossos inimigos. Se a gente acha, tudo que a gente acha,
na criminologia crítica, no abolicionismo penal, isso para as populações periféricas, para as populações faveladas, se a gente não acha também para o tratamento dos nossos adversários e inimigos, então o que a gente pensa não vale, né? Porque ela só vale para os nossos, não vale para os outros, né? Então, eu acho que o principal é a derrota política dessas forças, não a derrota criminal. Mas aí continua o mesmo giro punitivo, né? Essa é a resposta que eu poderia te dar. O grande teste das nossas ideias, essas nossas ideias servem também para os nossos adversários. Se não servirem, é porque as nossas ideias não valem. Se elas só valem para os nossos companheiros, não valem para os nossos adversários. Então, eu acho que é compreender melhor, né, a origem social, né? Isso está acontecendo nas nossas barbas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o lugar onde se criou, na minha modesta opinião, essa força política se radicalizou no Rio de Janeiro a partir de todos os governos que vieram depois do Brizola e que trabalharam a questão criminal dentro dessa perspectiva de lei e ordem, dizendo, não, isso aqui não tem conversa, isso aqui é igualzinho direita e esquerda. Então, o Rio de Janeiro, que era uma cidade revolucionária, rebelde, né, libertária, se transformou num grande terreno de milícias, de grupos que se enfrentam, né, dessa dinâmica do que eu chamo de estado de polícia. E é desse chão que surgiu o bolsonarismo, e também do sofrimento das populações pobres e periféricas diante dessas políticas. A vida das pessoas nas favelas do Rio é uma vida muito brutalizante. Então, é lógico que uma mentalidade brutalizante vem daí. E a burguesia, a autoburguesia, ela sempre foi brutal, ela sempre foi bárbara, né? O Darcy Ribeiro que dizia isso, né? A nossa elite é muito burra, né? Então, eu acho isso. E nessa reta final, eu gostaria de te ouvir a respeito da contribuição do abolicionismo penal, no plural, né? A contribuição dos abolicionismos penais como movimento, como contribuição da academia na crítica ao sistema prisional, na crítica à ideia de prisão, na crítica ao encarceramento em massa e, de maneira geral, a crítica ao Estado penal, a esse Estado penal neoliberal. Eu fico muito impressionada como a juventude se interessou por esse assunto, pelo abolicionismo, né? Então, vamos dizer, há 20 anos atrás, quase não se falava de abolicionismo penal, quase não se tratava disso, e da mesma forma que a prisão se expandiu dessa forma que a gente está falando no Brasil, os discursos que questionam a prisão nos seus princípios também se expandiram muito. Então, hoje você tem movimento negro abolicionista, movimento gay abolicionista, o movimento de mulheres abolicionista, né? O abolicionismo ele é uma contribuição fundamental para um discurso contra o Estado de polícia, o Estado penal que a gente construiu nessa saída da democracia da ditadura para a democracia. O ato falho Pois é. E, Vera, como é que você pensa outros mecanismos de resolução de conflitos que não passem pela pena privativa de liberdade? Olha, você vai entrevistar duas grandes professoras, a Vera Andrade e a... Ai, meu Deus. Marília Montenegro. E a Marília Montenegro, que tem um trabalho maravilhoso, por exemplo, sobre justiça restaurativa, né? Então, eu acho que você tem... Uma das formas que a gente tem é observar como o povo resolve seus problemas fora da polícia. Isso já acontece no dia a dia. Dificilmente alguém de uma população favelada é furtado no seu bairro e vai à polícia fazer queixa. Eles sabem que a polícia é contra ele, não é para eles, né? Então, existem mil formas. Eu acho que a justiça restaura tudo que não seja... Agora, é impressionante como tudo é rapidamente capturado pela lógica punitiva, que, como eu disse, é muito enfronhado na nossa maneira de pensar e sentir a questão criminal.
audiências de custódia. Então, por exemplo, audiências de custódia foi uma medida do CNJ bastante interessante. E olha como amanhã tem um seminário sobre isso, né, com olhares, como é difícil implantar, com as resistências do judiciário a isso. Então, eu acho que é um longo caminho a ser traçado e que a gente tem que usar a nossa imaginação criminológica, inventar, né? Não existe uma fórmula. E em assuntos de segurança pública, de criminologia, existe muito aqueles que dizem, não, faz isso, 1, 2, 3, 4 e tal. Eu acho que o primeiro passo é fazer a crítica, fazer com que as pessoas compreendam a crítica da pena e da prisão e do castigo de uma forma geral, e aí, a partir disso, numa elaboração coletiva, né, estudando um pouquinho as formas, por exemplo, como os povos originários resolvem seus conflitos no Brasil. Nos dias de hoje, o Brasil é um país tão rico de experiências abolicionistas, né, onde o judiciário não entra, o Ministério Público não entra, o sistema policial não entra, o sistema prisional não entra. Como é que os nossos povos originários resolvem seus problemas? Não tem polícia, não tem... Até há uns anos atrás saiu até nos jornais um júri que teve, se não me engano, foi no Sul, em que os povos indígenas que participaram desse júri ficaram horrorizados com o ritual do júri, né? Então, eu acho que a história brasileira tem vários exemplos, você tem exemplos internacionais, eu acho que o problema é você demolir esse paredão da lei e ordem, da mentalidade punitivista. E, a partir disso, eu acho que a gente pode produzir, criar, né, como a gente cria, como Paulo Freire criou uma pedagogia diferente, como Darcy Ribeiro pensou numa escola diferente, é a partir daquilo que o Darcy Ribeiro chamava de pagelança, né? Não era uma ideia do Darcy Ribeiro, do Brizola, era fruto de uma discussão coletiva com os professores, com as comunidades, né? E também com exemplos internacionais e internos da nossa história. Vera, uma última pergunta e que é uma provocação, né? Você falou aí da resolução de conflitos que acontece no seio dos segmentos populares. Eu me recordo tanto da experiência das associações de moradores, né, que foi uma das bases, inclusive, de desenvolvimento do PDT, foi uma base importante para o crescimento do PDT de Brizola, no Rio de Janeiro, né? Só que, a partir de um determinado momento, esses territórios foram sendo ocupados pelo tráfico, pelas organizações criminosas, atualmente pelas milícias. Como exercitar essa imaginação, bebendo da sabedoria popular, da resolução de conflitos, ao mesmo tempo em que existe essa força da violência, do fazer justiça, por exemplo, das milícias e de organizações como o Comando Vermelho e outras? Eu acho que a gente teria que ter uma compreensão e uma conversação. A única forma que você tem de produzir um processo diferente é você compreender as forças que estão atuando dentro das comunidades, né? E, por exemplo, o movimento comunitário ainda é muito forte, a gente tem muito preconceito, né, com tudo isso que você citou. A igreja tem preconceito com os evangélicos, tem preconceito com o que a gente chama de milícia, que já virou uma confusão total. O que era milícia há 30 anos atrás não é hoje. Hoje, o Rio de Janeiro não é organização criminosa, que é uma grande desorganização. Então, eu vi, por exemplo, uma matéria na Bahia dizendo que são mais de 10 pequenos grupos, que não é uma grande organização. Inclusive, essa expressão crime organizado, tem um texto do Zaffaroni de mais de 20 anos atrás que chama crime organizado, uma categorização frustrada. Na verdade, essa confusão é uma desorganização social muito grande que o neoliberalismo impôs, principalmente nas áreas pobres. Então, eu acho que a partir dessa compreensão e a partir do respeito pela população e pelas suas estratégias de sobrevivência, talvez através de um grande diálogo de todas as forças que estão nisso, a gente pudesse dar um passo à frente.
Uma ultimíssima pergunta, né? Falando de novo do ministro Flávio Dino, ele recentemente, há poucos dias, esteve no Recife, onde estiveram presentes várias autoridades, e, num determinado momento, ele afirmou que, muito cobrado sobre a necessidade de se consultar os especialistas, e ele afirmou que os grandes especialistas são os policiais. Você, como uma intelectual, uma especialista que vem tratando desse tema há 30 anos, né, desde a sua dissertação de mestrado, você, entre outros inúmeros sociólogos, sociólogas, sobre o tema, como é que você se sente ouvindo essa afirmação? Foi jogar para a plateia apenas? Eu acho que é essa coisa de você não enfrentar. Vou te falar uma coisa, Marco. Hoje em dia, todos os governos de direita, de esquerda, são reféns do estado de polícia. Então, falta coragem para enfrentar isso, né? É lógico que eu sou uma grande crítica dos que a própria polícia chama de policiólogos, né? Daqueles sociólogos que acham que tem uma solução, aí você pega o livro 1A, 2B, 3C, isso tem que ser um grande projeto nacional de conversações, onde é claro que a força de trabalho policial tem que ser consultada. Agora, também entregar para ela a solução, né, eu acho também é um pouco se arregar diante do problema que a gente tem, né? E o que a gente está vendo é cada vez que tem um conflito intenso num lugar, como na Bahia, o que faz? Bota mais polícia, bota tropas federais. Aqui no Rio de Janeiro foi oferecido também Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, que só de olhar, antigamente o policial rodoviário federal era aquele que ajudava você quando teu carro enguiçava e tal, foi transformado no governo Bolsonaro numa força matadora. Aí você vai lidar exatamente com isso. Então, eu acho que é isso que eu estou falando. Eu acho que falta coragem política de enfrentar isso realmente, de lidar com isso de uma outra forma. Mas, para isso, você tem que dizer, olha, o rei está nu, está fracassado. Esse caminho é um caminho que nós já percorremos e não deu em nada. Mas é um campo muito minado e muito murado, né? Não vamos mexer nisso, que isso tira voto, isso não é legal. Então, na mídia, o legal é aparecer como grande justiceiro, grande organizador. Eu acho que é isso que falta. Eu acho que falta um pouco de coragem política para tocar nesse assunto. Eu tive o prazer de entrevistar hoje, no primeiro programa da série especial intitulado Crítica ao Punitivismo e o Abolicionismo Penal, a professora, a socióloga e professora de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a professora Vera Malaguti Batista. Vera, muito obrigado por Eu que agradeço. Essa entrevista. E na próxima semana, dando continuidade à série, uma outra professora de uma faculdade de Direito, só que da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Marília Montenegro. Muito obrigado. Não percam. Imperdível, professora Marília Montenegro. Um grande abraço e até a próxima semana. Até.